Em tempos de polaridade política, é muito importante que nós, cristãos, meditemos as Escrituras para saber o que ela diz acerca desse assunto, para que nós possamos nos posicionar de maneira bíblica, para que o nosso voto seja cada vez mais consciente e glorifique ao Senhor. Então, o assunto desse nosso primeiro vídeo do Santo e Douto é o cristão e a política. A política é a ciência da governança de um Estado ou de uma nação. Vem da palavrinha grega polis e tem a ver com tudo aquilo que é público. É a ciência de governar aquilo que é de interesse de uma nação, de um povo. É aquilo que diz respeito ao que está no espaço público. A política é um assunto recorrente nas Escrituras. Ela vai nos dar vários exemplos, vários acontecimentos que mostram os homens de Deus ali envolvidos com esse assunto. José, quando preso, interpretou um sonho e logo depois se tornou governador. Ele foi uma bênção para todo o Egito e também para o povo hebreu. Na história de Israel, nós vemos ali registros de reis e rainhas e que alguns andavam nos caminhos de Davi, outros eram contra Deus e faziam com que o povo pagasse, com que o povo sofresse por causa das suas más escolhas. A Bíblia fala de intrigas palacianas, a Bíblia fala sobre golpes de Estado, a Bíblia fala sobre governos bons e ruins, políticas conturbadas e alianças políticas espúrias. A Bíblia fala sobre o direito dos pobres, a Bíblia fala sobre a justiça de uma nação de maneira igualitária. A Bíblia está sempre falando sobre esses assuntos políticos. A Bíblia também fala da resistência do povo de Deus a tiranias, a idolatrias políticas, como no exemplo do povo de Israel, enquanto estava ali no exílio. Eles lutaram para não se dobrar diante de falsos deuses, de homens que eram políticos ali, queriam se colocar como divindades. A resistência do povo de Deus a políticas totalmente tirânicas. Nós temos também o exemplo de Daniel, que foi ricamente abençoado por Deus e se tornou um príncipe ali, mesmo em meio a uma nação estranha, e ele foi bênção para aquele povo, tornando-se uma fonte de testemunho da parte do Senhor, tornando-se providência de Deus para fazer com que o nome do Senhor fosse glorificado através de um político ali na nação. Acredite se quiser. Na verdade não, acredito que a Bíblia diz que tem que acreditar mesmo. No Novo Testamento nós temos um cenário político totalmente diferente, onde Israel não é mais uma nação soberana, mas que agora está sob o poder de Roma. E nós vemos ali a resistência do povo de Deus também contra o Império Romano, que queria colocar-se como Deus, a figura do César, que queria se colocar como filho de Deus, como aquele que era soberano sobre tudo, e o povo de Deus resistindo, conclamando que não era César o Senhor, mas era Cristo o Senhor de tudo e de todos. Essa força, o Império Romano, ela foi terrivelmente ridicularizada e posta em seu lugar, na conclamação de que Jesus Cristo era Senhor sobre tudo, sobre todos, o Deus absoluto a quem nós deveríamos nos curvar e que é o seu governo que deve guiar o povo de Deus. A grande verdade das Escrituras acerca da política é que não há nenhum texto bíblico que dê margem para que nós coloquemos a nossa confiança em políticos, em governantes, seja lá em que sistema político for. A confiança do povo de Deus deve estar sempre no Evangelho, porque ele é suficiente para produzir a mudança moral e social que a sociedade tanto precisa. É a ética do reino de Deus que deve ser aquilo que governa o povo e que move as nossas ações sociais, as nossas ações éticas e morais. É o valor do reino de Deus que guia o povo de Deus. Nós não podemos, de maneira alguma, depender do poder do Estado ou da tutela do Estado para seja lá o que for. O nosso Estado ele é maior. Nós somos habitantes do reino de Deus e por isso somos guardados pelo poder desse Deus. Ainda que nós devamos honra àqueles que são reis, àqueles que são poderosos, o nosso Deus ele está acima de tudo e de todos. Uma palavra de Deus vai mesmo nos mostrar: Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E o que é que a Bíblia diz sobre a relação de Deus com a política? O que nós vemos, a palavra de Deus, é que a política ela é um instrumento nas mãos do Senhor. É Deus quem governa, quem é soberano, é Ele que permeia todas as coisas e todos os sistemas desse mundo. Nada está fora do seu controle e Ele tem a primazia sobre todas as coisas. Deus ele é soberano sobre todos os governos e sobre a história da humanidade. De modo que os seus propósitos, os seus decretos são fixos. Ele vai fazer toda a sua vontade, não há ninguém que possa impedi-la. E quanto a essa vontade do Senhor, nenhum governo pode tentar mudar, ou pode tentar desfazer, ou mesmo prejudicar a vontade de Deus. Na verdade, é Deus quem estabelece reis e também é aquele que remove reis. De modo que a nossa participação no voto, na escolha, seja em que regime isso for, tão somente é um ato da providência divina em estabelecer aqueles a quem Ele quer no governo. Nós participamos, obviamente, da política, nós votamos, nós elegemos os nossos candidatos, mas eles são colocados ali ao fim das contas pelo próprio Deus, que move o coração de homens para que a sua vontade seja feita e que ninguém possa prejudicá-la. A política é mais um dos propósitos de Deus.
é um método, é uma ferramenta que ele usa para realizar os seus propósitos. Esta é, portanto, um dom de Deus. É Deus quem coloca ali o homem no jardim do Éden, e as Escrituras nos dizem que é para cuidar, para gerenciar, para administrar. Nós vemos que a política no meio da sociedade é justamente um resultado da imagem e semelhança do Senhor na criação. Observando esses aspectos, como é que deve ser então a participação do cristão, daquele que serve a Deus, na política? Essa é uma questão extremamente polêmica e que move muitas pessoas em diversos posicionamentos. Porque a política no Brasil, infelizmente, está norteada pela corrupção, é uma politicagem suja, é algo totalmente contrário ali a princípios até mesmo cristãos, mas que nós devemos meditar e que você precisa saber para que você chegue na conclusão correta e bíblica sobre qual deve ser a sua participação enquanto cidadão neste mundo, ainda que já tenha uma cadeira reservada nos céus. A questão que mais traz controvérsia acerca desse assunto é justamente sobre o testemunho dos crentes que estão envolvidos em cargos públicos da administração. Muitos escandalizam o evangelho justamente porque não estavam preparados espiritualmente para o seu cargo e também não estavam preparados até mesmo para exercer esse cargo, para trabalhar de maneira competente dentro daquilo pelo qual eles se candidataram. Eles não estavam aptos a exercerem os seus cargos à luz das Escrituras e nem mesmo se posicionar como sal e luz onde quer que estivesse. Então qual deve ser o nosso papel enquanto cristãos? Nós devemos nos isolar e dizer que não vamos participar de nada, nem mesmo votar, como fazem alguns grupos religiosos? Ou será que nós devemos criar um partido político, nos associar com políticos evangélicos e defender somente os nossos interesses? A questão é que o crente pode e deve envolver-se com a política, mas isso deve ser algo natural. Ele deve servir a toda uma população e não somente a interesses de uma classe ou de um nicho religioso. Porque a política, dentro do plano de Deus, é somente mais uma carreira como todas as outras, que vão ser usadas em benefício da sociedade dentro do propósito da providência divina. Os cargos eletivos e de confiança dentro dos altos escalões do governo, eles estão postos tanto para ímpios quanto para crentes. A nossa responsabilidade quanto ao governo é obedecer às leis e sermos bons cidadãos. Porque Deus foi quem estabeleceu toda a autoridade. E Ele fez isso justamente para o louvor daqueles que são bons. Romanos capítulo 13 nos diz que Deus ele colocou as autoridades como agentes de Deus para terem autoridade sobre nós, para coletar impostos, para manter a paz. E onde nós temos voz e vez para exercer esse direito, temos sim que participar da vida pública para que a sociedade seja saudável. Todavia, para o cristão que deseja professar a sua fé, existe somente um Senhor e Rei, e somente a Ele nós devemos culto e adoração. Nós, apesar de participarmos da vida pública e de votarmos, exercermos o nosso direito aqui, nós esperamos a nossa pátria que está nos céus, de onde nós aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele é o único que pode trazer juízo e salvação para a nossa sociedade. Nós cristãos não podemos dividir a nossa lealdade com o Senhor Jesus e com políticos. Nós não podemos colocar a esperança da nossa salvação num governo humano. Tampouco podemos achar que pelo nosso candidato ter perdido, vai haver o apocalipse. Sim, que a Bíblia diz que quando alguém que é ímpio governa, o povo sofre, mas ainda que o ímpio seja colocado no poder, isso é propósito de Deus, para trazer juízo à nação, ou para nos fazer lembrar que o nosso reino não é deste mundo. Da mesma forma, um partido que deseja lealdade absoluta, como um culto religioso, está praticando idolatria, e aqueles que seguem isso também estão praticando idolatria, e violando o primeiro mandamento. Ao fim de tudo, o que nós devemos entender é que política é sim algo de Deus, que nós devemos exercer e participar, tendo em vista que a nossa ética deve ser sempre a cristã e não a política, e que a nossa esperança não está no mundo, a nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança não está em governantes, a nossa esperança está naquele que governa tudo e todos. E que ainda que vivamos nesse mundo, nós somos cidadãos do reino de Deus e devemos defender os preceitos e também os interesses do nosso Rei e soberano Senhor. E isso deve ser aquilo que vai nos nortear na hora de escolher um candidato, na hora de escolher um partido político, na hora de escolher aqueles que vão dirigir o futuro da nossa nação. Essa é só a primeira parte. Logo nós vamos ver em quem nós devemos votar. Essa é a parte 2. Então aguarde, muito obrigado. Curta, se inscreva no nosso canal, faça tudo aquilo que o YouTube pede. Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.